Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui, assim como estarei amanhã às 8 da manhã aqui na nossa Band, para compartilhar com você sobre boas novas de grande alegria, sobre o Evangelho de Jesus. Jesus tem a resposta. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e Ele vive em nós. Cristo em nós é a esperança. Eu quero exatamente hoje, mais uma vez, conversar com você de forma mansa, tranquila, temperada, porque toda a palavra deve ser temperada com sal, disse o apóstolo São Paulo, ou seja, que traga gosto à sua vida. E a minha primeira palavra, e eu me dirijo com o sentimento mais profundo de amor a Jesus, eu dirijo a você que anda com a sua vida em círculos. Um dia bem, um dia mal, ou então roller coaster, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. E eu sei que há alguém especificamente me assistindo, porque isto é do Espírito, que acredita que a sua vida é uma vida com um destino de fracasso. Você acredita que há pessoas que vieram a esta terra para vencer e outras vieram a esta terra para sofrer. É isso que você tem dito. Então, sua vida anda em círculos, você tem uma marca no seu coração, até talvez por uma herança familiar que deixou negativismo dentro de você, e você pensa que não há jeito para a sua vida. Mas eu quero lhe dizer que muitas pessoas na Bíblia Sagrada deram a volta por cima. Deram a volta por cima. Estavam indo numa direção e deram uma volta para 180 graus. E esta volta por cima dos problemas, das aflições, dos deslizes, dos pecados, dos maus hábitos, dos sofrimentos emocionais, enfim, é possível sim dar a volta por cima. Muitas pessoas na Bíblia, mas aquele que mais me impressiona e que por uma vida dedicada a Deus foi capaz de ver esta volta por cima e voltar a ser uma pessoa feliz e bem-sucedida, que é a pessoa de Jó. Jó é conhecido na Bíblia como o sofredor. E a história dos seus 42 capítulos são efetivamente de grande sofrimento. Mas no fim, ele diz: Senhor, eu creio que teus planos não podem ser frustrados. Agora eu te conheço, não mais por ouvir histórias dos outros, mas agora eu te conheço pessoalmente. E disse que Deus mudou a história de Jó, ele deu a volta por cima. Quando estava orando pelos seus amigos, Deus lhe deu tudo em dobro que ele havia perdido, maravilhoso. Diz que viveu uma vida longeva, teve novos filhos, filhas, e que ele, quando partiu longevo, mas muito feliz. Ele deu a volta por cima, porque ele conheceu a Jesus. Ele conheceu a manifestação de Deus. E eu queria exatamente falar com você que está lá no fundo do poço, no desespero, na angústia, amedrontado, sem saber como será o seu futuro. E eu quero lhe dizer que a volta por cima começa quando se reconhece, quando se recebe, quando se internaliza a palavra e o Senhor da palavra. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, a mensagem de Cristo vem ao nosso coração e faz uma obra extraordinária, que é a salvação. Então, Jesus veio para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. E outras experiências muito grandes, e talvez aqui no novo pacto, a nova aliança mais seja evidente, é a história do apóstolo São Paulo, a história de vida, o testemunho. Você já deve ter ouvido muitas vezes como Deus me fez dar a volta por cima,
depois de um acidente, 2 anos em hospitais militares, 20 cirurgias, cadeiras de rodas, muletas, onde eu passei, como diz o patrício português, as passas do Algarve, para poder estar hoje aqui com você. Deus me fez dar a volta por cima. Ele, somente Ele poderia fazer isso. E o apóstolo São Paulo tem uma experiência tremenda, porque ele era um fariseu, era um homem religioso que perseguia os do caminho, consentia na morte dos cristãos primitivos, consentiu na morte de Estevão. E a Bíblia diz aqui no livro de Filipenses que ele era circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus e quanto à lei ele era fariseu. Quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então o apóstolo São Paulo acreditava, assim como os judaizantes acreditam, que por terem uma raça eleita, por terem credenciais, às vezes a pessoa tem muitas credenciais. Veja o apóstolo São Paulo, ele diz, eu era hebreu dos hebreus, eu era da tribo de Benjamim, a justiça para mim era irrepreensível. Ele achava que a herança judaica que ele recebera e que o transformou num fariseu, num verdadeiro estudioso do antigo pacto, ele achava que por esses motivos ele seria salvo. Então, seja o que Deus quiser, ele fazia tudo o que vinha à sua mente. E claro que você sabe, Deus tem um plano para todos nós. Não é o homem que decide, é Deus que decide. Ele jamais imaginaria que Deus tinha algo totalmente, 180 graus, totalmente diferente do que ele vivera até então. E o testemunho dele é incrível, é fantástico, porque ele ia na estrada de Damasco, respirando com labaredas draconianas, em busca dos irmãos do caminho, para condená-los, para prendê-los, e de repente, estas credenciais todas, eu volto a dizer, circuncidado o 8º dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Portanto, ele era um judaizante. Ele achava que isto que estava aqui lhe garantia a salvação. Então, a caminho de Damasco, ele viu uma luz, a sua entorragem não percebeu, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, e ele ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta dele foi, Senhor. Ou seja, na realidade, não eram as credenciais do judaísmo que garantiam a salvação, porque ninguém é salvo por obras humanas, por obras da carne, por credenciais humanas, por posição social, por raça. Não é, ninguém é salvo por isso. O único que pode dar a salvação é Jesus Cristo, pois para isto ele veio, morreu, ressuscitou e está sentado no trono. E a Bíblia diz que se eu confessar com a minha boca, crendo com o meu coração, eu serei salvo. A salvação é que é garantida pelo sacrifício de Cristo. Então ele chegou a uma conclusão que tudo o que ele tinha, todas as credenciais, todas as posições sociais, que quando ele conheceu Jesus, veja depois o que ele disse, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, a sua posição social, talvez o seu dinheiro, talvez, ele era do Sinédrio, era do Supremo, era uma pessoa querida, reconhecida e temida. Ele aprendera aos pés de Gamaliel como ser um fariseu. Ele era temido. Mas houve um dia que a sua história mudou. Um de repente de Deus. Um piscar de olhos que ele jamais imaginaria que ele seria, depois, parte do povo eleito de Deus, dos eleitos do Senhor, e com um chamado ao santo apostolado. Então ele diz, tudo o que eu achava que era lucro, na realidade, diante de Jesus Cristo, este é perda. É perda. E veja os senhores que ele diz, sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esta é uma das passagens bíblicas mais importantes da Bíblia Sagrada, que é o momento em que Paulo entende, por revelação, caíram-lhe as escamas dos olhos, os véus foram arrancados da religião. Ele entendeu que tudo aquilo que ele representava para a sociedade judaica de então, perante Cristo, ele disse, olha, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, eu considero tudo perda. Ou seja, eu considero tudo como refúgio. Ele diz aqui, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, a fim de, ou para, ganhar a Cristo. Interessante. Às vezes a pessoa... Eu me recordo de um empresário que conheci há alguns anos atrás, e eu estava tentando falar de Deus e lhe mostrar que a vida sem Jesus não tinha conexão com nada, a não ser com o julgamento e com o inferno. E eu me recordo que ele bateu no bolso e disse, o meu Deus está aqui, com várias batidas no bolso da calça. Então o seu Deus era mamon, era dinheiro. E eu volto para lhe dizer que a vida é tão curta. Por mais que se viva nesta terra, 80, 90, 100, 115, 116, foi a pessoa mais idosa, pelo menos neste século, a vida um dia passa. E talvez você ande em círculos ou se sinta fracassado em alguma área da sua vida, porque você ainda tem uma âncora para se agarrar em alguma coisa desta vida humana. E eu vou lhe dizer, não perca tempo com isso. Paulo era do Sinédrio. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel a ser religioso, a ser fariseu. Mas quando ele se deparou com Cristo, o Senhor, o Salvador, o Redentor, o maravilhoso, a verdade, a vida, o caminho, quando ele se deparou com este encontro lá no caminho de Damasco, quando ele ouviu Jesus falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, não sabia nem para onde iria. Ele então reconhece que tudo que ele ganhara, tudo que ele fora no passado, perante a sublimidade de Cristo, do conhecimento, era tudo refúgio. Que decisão! Que palavra! Que palavra incrível nós temos hoje para compartilhar. Aquele comerciante, aquele empresário batia no bolso e dizia, este é o meu Deus. Eu estou falando com pessoas de origem católica, como eu fui, com todo respeito, mão na Bíblia, e que se agarraram a um santo, a uma imagem, a uma padroeira. E, claro, religiosamente isso pode ter algum tipo de poder na sua vida, mas nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum padroeiro podem salvar. Ou seja, se a pessoa morre sem Jesus, ela vai para a condenação do julgamento final. E o final dela, consciente, será o sofrimento do Sheol. Então nós precisamos, enquanto é tempo, talvez haja alguém que está me ouvindo esta manhã e que está exatamente no caminho de Damasco. Você tem desejo de vingança, você tem um projeto para alguém que te feriu, alguém que te machucou e você agora está lá dentro matutando, como é que eu vou me vingar, eu não vou perdoar. Você sabe, há um dia que a casa cai, há um dia que se cai do cavalo. Se a pessoa é uma eleita de Deus, Deus a faz reconhecer que nada deste mundo pode ser o maior triplex de 25 milhões na Vieira Soto, ou aquela casinha humilde lá no cimo de um morro. Eu queria dizer a toda a nossa sociedade, como profeta do Senhor, sem Jesus Cristo, todas as credenciais, todos os poderes humanos, todas as famas, virtudes e dinheiro perante Jesus, isso não vale nada. Há um mês e meio atrás, eu fiquei muito chocado, porque eu tinha admiração, e tenho a maior admiração pelos grandes empresários.
aqueles que dão emprego, aqueles que fazem, alavancam a nossa economia brasileira, mas um dos maiores empresários, creio que foi dia 8, dia 9 de setembro, com a sua amada esposa, 3 filhos, decolou com o seu avião, o seu comandante, o seu copiloto, e segundos depois ele caiu. Todos faleceram, todos vieram a óbito. Pastor, quer dizer que dinheiro não compra a eternidade? Não compra a eternidade. Quer dizer que dinheiro não compra a saúde? Não compra a saúde. Dinheiro não compra a razão da vida, dinheiro não compra a razão da vida. A razão da vida, e somente a razão da vida, é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Ele disse um dia a Nicodemos, Nicodemos, você é o chefe, é o rabino-chefe, mas se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Quando ele foi procurado de noite, olha, aquilo que você diz, aquilo que você faz, só pode ser Deus na vida da pessoa. E Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da palavra, da Bíblia, da mensagem bíblica, do poder do Evangelho, e se você não confessar a Jesus como Senhor e Salvador, você continuará numa velha natureza, e essa velha natureza é decaída. Então eu queria deixar esta palavra, porque quando eu preguei sobre este assunto na igreja, de um longo estudo bíblico, Jesus estava tocando muito o meu coração na hora de preparar a mensagem e na hora de transmitir a mensagem. Porque ele disse, eu considero deveras tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Quer dizer, ele perdeu as credenciais, o dinheiro, a fama, o poder, o fariseísmo. Ele disse, perdi todas as coisas, que eu as considero como refúgio. Ele tem na balança da sua consciência bem preciso este assunto. É assim, diante de Deus, o homem é nada, o homem é pó, o homem termina a sua vida, por mais longevo que seja. E a sublimidade de conhecer a Jesus, de entender a palavra, a sublimidade de você poder dizer, meu Senhor, conforme ele diz, para ganhar a Cristo, por causa de Cristo, hein? O meu Senhor. Então, ele diz, tudo é por causa de Cristo, tudo é o meu Senhor, tudo é Jesus. E a sublimidade de o conhecer ultrapassa os valores do ouro, das pedras preciosas, dos quadros de arte, ultrapassa os tapetes persas, ultrapassa tudo. Porque sem Jesus não se pode viver. Entrega a sua vida a Jesus. Confie nele. Receba-o. Diga com o apóstolo agora, Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu entendi agora que pela sublimidade do teu conhecimento, tudo nesta vida é refúgio. E eu te confesso como Senhor, eu te confesso como meu Salvador, e agora sim, pela sublimidade deste conhecimento, eu sou salvo. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Deixe-me agora dar-lhe um bom recado. Nós estamos vivendo no nosso ministério os primeiros passos de um grande avivamento espiritual. Há algo muito grandioso que Deus manifesta, já começou a manifestar e manifestará com grande abundância daqui para frente, incluindo o ano de 2022. E eu queria lhe dizer, vale a pena, porque tudo nesta terra é refúgio, tudo passa. A única coisa que fica é a eternidade em Jesus. E você precisa dar um passo. Sei que no início do programa eu disse, há pessoas que pensaram que vieram a esta terra para fracassar, sofrer, e outros vieram para vencer e serem felizes. Isto é um mito, isso não é verdade. Mas eu queria lhe dizer que o passo que você deve dar agora de fé é estar na igreja.
E não é qualquer lugar que tem uma placa na porta dizendo igreja. Porque os ministérios sérios deste país, eles vivem baseados na palavra. Fora da palavra não há vida, não há verdade. E neste domingo, portanto amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, teremos 2 grandes encontros. Eu estarei ministrando a palavra sobre a evangelização, sobre a salvação, porque a sublimidade de você dizer Cristo é o meu Senhor e o conhecer de fato é algo tão preponderante, tão importante na vida, que você não pode ficar de fora. Nosso endereço é Rua Maricá 320, bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande catedral, toda climatizada, parque de estacionamento, tudo seguro. Aliás, eu tenho dito aqui, são os 10 mil metros quadrados mais seguros deste Rio de Janeiro. E você, que tem talvez grandes credenciais, uma posição social alta. Paulo tinha riqueza, tinha poder, tinha fama, tinha virtudes humanas, mas perante Deus ele diz, tudo é refúgio. E você precisa de viver Cristo. Então venha participar do nosso ministério, nós estamos aqui para ser uma ponte. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90, ligue para nós. Temos bispas que atendem, que oram pelas pessoas que necessitam. Você que está chorando nesta hora, que achava que você veio a esta terra para sofrer e fracassar, começa hoje uma nova etapa de vida. Amém? 30 17 90 90. Aguardamos por você. Quero lembrar então agora que eu estou aqui em nome de Jesus e por causa de um povo que dá o suporte para a evangelização. Nós não recebemos verbas do governo, não temos verbas de nenhum lugar do Brasília, nem do Rio. Nós vivemos pela fé de um povo temente a Deus e obediente ao Senhor. Eu sempre, com muita alegria no coração, agradeço a Deus publicamente. Este programa, depois de gravado, vai dar a volta ao mundo. Agradeço pela vida de um casal de empresários, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio. São proprietários de um mercado chamado Turbomil, em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense. Eu sempre digo obrigado a este casal, porque eles, e por causa deles, esta programação de sábado tem sido possível ser realizada. Estar nas mídias, estar nas televisões, no satélite, é tudo muito caro. E há pessoas que têm este amor a Deus, como Rodrigo e Fabiana Ambrosio. Estão participando com os seus funcionários. Bem-haja, que a graça e a bênção de Deus esteja sempre sobre a sua vida. Você vai ficar agora com a bispa Ana Caroline, minha filha, minha herdeira espiritual. Ela vai lhe falar de literatura. E voltaremos amanhã, 8 horas da manhã, com o culto em sua casa. Bom final de semana. A sublimidade do conhecimento de Deus ultrapassa todos os valores desta terra. Graça e paz.